vamos para o esporte, né? Muito bom dia. Bom dia a você, Alexandre. Bom dia que acompanha a gente aí no esporte. Uma segunda-feira mais feliz hoje. Pois é, parece que nenhum time catarinense perdeu, né? Não tivemos placares negativos. Claro, tivemos um empate do Chapecoense que não ajuda muito o nosso Verdão do Oeste, mas não é uma derrota, então já é um resultado positivo. Sem dúvida. Segunda-feira feliz, bora lá? Vamos lá. A gente começa com os destaques do esporte do fim de semana. Nosso placar Sicredi, os principais placares da rodada do Brasileirão, a Série A do nosso Campeonato Brasileiro. De olho na tela, então, nos placares, o Fluminense bateu o Palmeiras em casa por 3-2. Chapecoense e Bahia empataram em uma partida com 6 gols do 3-3. Mirassol e Flamengo, o Flamengo venceu por 5-1 de goleada na casa do adversário. O Corinthians também perdeu em casa na Neoquímica Arena para o Cruzeiro por 2-1. Tá aí os placares do nosso placar Sicredi, a rodada do Brasileirão. E a gente começa com o Chapecoense, porque na Arena Condá, a partida entre a Chape e a Bahia foi movimentada e, como a gente adiantou, terminou aí com um empate de 3-3. Eduardo Florão chega ao vivo com mais detalhes desse confronto. Eduardo, não é uma derrota, o que é bom para a Chapecoense, mas não melhora a situação do nosso Verdão do Oeste, né? Bom dia a você. Exatamente, Susan. Bom dia para você também. É um empate, né? A Chapecoense deixa de perder, mas amplia aquele jejum incômodo. A Chapecoense está a 21 partidas sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é um recorde negativo. A Chapecoense bateu o próprio recorde, que era de 19, agora ampliou ele, 21 jogos sem vitória. Mas foi uma partida bem movimentada, a Chapecoense até foi competitiva, mas acabou errando bastante, como tem sido o costume até da Chapecoense nessa Série A do Brasileiro. Saiu atrás do placar, um pênalti bobo cometido pelo Heitor, estreante da Chapecoense nessa partida, lateral direito que foi contratado. O Alejo fez a cobrança, o Anderson chegou a tocar na bola, mas mesmo assim foi o gol do Bahia que abriu o placar. A Chapecoense chegou ao empate ainda no primeiro tempo. O Iago Felipe, outro estreante, fez o cruzamento e o Giovanni Augusto, que tem sido craque da Chapecoense nessa temporada, fez um belo gol para empatar. E a Chape até estava bem na partida, mas aí mais uma vez acabou errando. Uma boa jogada do Bahia, o cruzamento do Eric Pulga, que desviou no Cauã Faria, o Cauã tentou cortar, mandou contra o próprio gol, foi o segundo gol do Bahia na partida. Para o segundo tempo, a Chape fez 3 alterações, no intervalo mesmo, fez as 3 mudanças e melhorou o volume de jogo, tanto que o Marcinho fez o gol de empate logo com 2 minutos, no cruzamento do Giovanni Augusto. O Marcinho dominou e fez o gol de empate da Chapecoense. O Franco Rossi chegou a fazer o gol da virada da Chape, mas estava impedido na origem da jogada o Túlio Eduardo. Um pouquinho depois, o Bahia voltou à frente do placar num gol do Acevedo, belo chute forte, que o Anderson não conseguiu alcançar. A Chape, apoiada pelo torcedor, não desistiu do jogo, continuou pressionando, e o Túlio Eduardo fez de cabeça e colocou a Chapecoense com 3 gols, empatou novamente o jogo para a Chapecoense. Túlio Eduardo com uma história muito legal, inclusive 21 anos, fez 8 gols na Série D do Brasileiro. Ano passado estava vendendo salgado com a esposa para conseguir se manter agora na Série A do Brasileiro. 2 partidas pela Chapecoense e 2 gols marcados. O Verdão segue na lanterna disparada aí da Série A do Brasileiro, com esse jejum incômodo, mas mesmo assim conseguiu empatar. Próximo jogo do Verdão, novamente aqui na Arena Condá, contra o São Paulo no próximo domingo, com transmissão da Record. Quem sabe a Chapecoense consegue acabar com esse jejum e voltar a vencer na competição, porque a situação está muito complicada aqui pelo oeste de Santa Catarina. Suzan, a gente acompanha essa semana para ver o que a Chapecoense traz de novidade para tentar vencer um jogo na Série A do Brasileiro, porque a única vitória foi lá na estreia contra o Santos. Eu volto contigo. É uma recuperação que o torcedor espera, né, Eduardo Florão? Obrigada com as informações direto do oeste do estado catarinense, informações da Chapecoense, que é a lanterna aí da Série A do Campeonato Brasileiro, soma agora 11 pontos, está bastante distante das outras equipes na elite do futebol brasileiro. E agora a gente fala de Série B, porque o Criciúma garantiu uma vitória contra o Goiás e abriu uma boa vantagem aí na liderança da competição. Rafael Niero chega com mais detalhes desse resultado importante para o Tigre. Fala, Niero, bom dia! Oi, Suzan, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos falar desta vitória, né? O Criciúma voltou a vencer depois de 2 jogos, né? Um empate e uma derrota na última rodada. Agora o Tigre volta a vencer em casa novamente, mostrando o seu favoritismo quando está dentro do estádio Heriberto Wilson. Foi um jogo difícil contra o Goiás, apesar de ter aberto o placar no começo do primeiro tempo, com o gol de cabeça de Luciano Castan. Teve um domínio, principalmente na primeira etapa. O goleiro Ayrton praticamente não trabalhou neste tempo, mas
Na segunda etapa, o jogo virou. O Goiás melhorou, teve oportunidades até de empatar o jogo, mas ficou por isso mesmo. Vitória do Criciúma pelo placar de 1-0, que mantém o Tigre na liderança da competição mesmo ao final desta rodada. O Criciúma aumenta também a diferença para o G6 da competição e agora já foca no confronto contra o Botafogo de São Paulo, que acontece na próxima rodada. Vale lembrar que Eduardo Batista perde 4 peças importantes por conta do terceiro cartão amarelo. Dentre eles, Luciano Castan, William Lepo, Gui Lobo e Rômulo Otero. Eu volto com você. Valeu, Rafael Niero, com informações do sul do estado. O Tigre que está fazendo uma bela campanha aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E pela Série C, o Barra venceu o Itabaiana com um golzinho lá no fim da partida. E agora respira aliviado fora da zona de rebaixamento. Cacá Oliveira conta os detalhes dessa vitória. Fala, Cacá, bom dia. Oi, Susan. Olá para você que está ligado no SC no Ar. O Barra venceu com gol de Vavá aos 49 do segundo tempo, no 20º escanteio. O Pescador sofreu, mas venceu Itabaiana por 1-0. Resultado, tirou o Barra da zona de rebaixamento e agora o clube só depende das próprias forças para escapar. Próxima rodada, Maringá no Paraná e fecha o campeonato aqui na Arena contra a equipe do Volta Redonda. O cenário ficou muito favorável. O Barra acabou perdendo o Varley, torceu o tornozelo, deve ser desfalque aí nas 2 últimas rodadas da Série C. No mais, só alegria, o Pescador comemora 3 pontos depois de muito tempo e a saída da zona de rebaixamento. Volto contigo, Susan. Valeu, Cacá Oliveira, com informações do Pescador. E nos outros jogos dos catarinenses na Série C, o Brusque venceu o Inter de Limeira por 3-2 e reassumiu a liderança do campeonato. Os gols do quadricolor foram marcados por Raimar, Rian e Peterson. Já fora de casa, o Figueirense também venceu o Caxias por 2-1 e voltou a sonhar com o acesso. Os gols do Furacão foram marcados por Emerson Galego e Jonathan. Daí o resultado dos nossos catarinenses na Série C do Campeonato Brasileiro. Uma segunda-feira um pouco mais feliz aí para os catarinenses, que não tivemos derrota, então isso é muito bom. Claro, a Chapecoense e a Avaí precisam ali de uma recuperação rápida. A gente teve a recuperação do Barra agora, que estava na zona de rebaixamento, conseguiu se escapar, mas temos Avaí e Chapecoense ali na zona de perigo. São os 2 catarinenses que a gente segue de olho para uma recuperação, é o que o torcedor espera. Sem dúvida. Amanhã você está de volta? Amanhã eu estou de volta com outros destaques do esporte. Seguimos acompanhando, então, os nossos catarinenses em campo e outras modalidades também. Até amanhã. Perfeito. Legal. Susan, obrigado, hein?